Bom dia! Hoje eu e meu grupo, composto por mim, Joana Elisa, Iago e Maria Júlia, vamos apresentar um pouco sobre direitos humanos. O que seriam os direitos humanos? Os direitos humanos, eles consistem em direitos naturais garantidos a todo e qualquer indivíduo, sendo eles universais, ou seja, abrange pessoas de todos os povos e nações, independente de sua classe social, etnia, gênero, nacionalidade ou posicionamento político. A noção de normas básicas para a convivência em sociedade existe há muitos séculos, aparecendo em diversas civilizações ao longo da história. A consolidação dos direitos humanos e sua universalização se deram após a Segunda Guerra Mundial, justamente como um contraponto a esse período sombrio da humanidade, no qual muitas pessoas tiveram seu direito à existência completamente desenraizados. Para que servem exatamente os direitos humanos? A função dos direitos humanos tem sido historicamente a de proteger toda a vida humana. Os preceitos garantidos na Declaração Universal devem ser respeitados por todos os países, em especial pelos 48 signatários dos documentos originais. Os artigos da Declaração garantem de maneira explícita as liberdades fundamentais do ser humano, desautorizando que uma pessoa ou um grupo atente contra a dignidade humana de outra. Os direitos humanos são garantias históricas que mudam ao longo do tempo, adaptando-se às necessidades específicas de cada momento. Por isso, ainda que a forma com que atualmente conhecemos os direitos humanos tenha surgido com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em 1948, antes disso, princípios de garantia de proteção aos direitos básicos do indivíduo já apareciam em algumas situações ao longo da história. Um dos primeiros passos para consolidar os direitos humanos como conhecemos hoje, a Bill of Rights, foi aprovada pelo Parlamento da Inglaterra em 1689. Mundialmente conhecida como Declaração de Direitos de 1689, teve como objetivo limitar o poder da monarquia e garantir uma série de direitos comuns a todos. A aprovação dessa Carta de Direitos só foi aceita após uma guerra civil contra a coroa. O processo que viria a resultar no atual sistema de monarquia constitucional teve repercussões que foram além do Reino Unido. Exatamente 100 anos depois, a Revolução Francesa foi responsável por depor a monarquia em seu país, redigindo sua própria Carta de Direito, chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e publicada em 26 de agosto de 1789. A Declaração dos Direitos Humanos é composta por 30 artigos que falam sobre os preceitos básicos para a sobrevivência de cada ser humano. Sua formulação tomou como base o princípio do direito internacional usual, o que significa que levou em conta práticas consistentes, observadas em mais de uma nação e que, mesmo não institucionalizadas, evocam um sistema de obrigação legal. Ainda que não tenha uma aplicação com lei, a declaração representa um consenso entre a comunidade internacional que se comprometeu com preceitos ali estabelecidos, em especial os estados que votaram em seu favor. O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana foi criada pela Lei nº 4.319, em 16 de março de 1964, e passou a ser chamada de Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Contexto e definição dos direitos humanos. Os historiadores consideraram o Cilindro de Ciro como a pioneira declaração dos direitos humanos. No documento consta uma manifestação do rei persa Ciro II, assim que conquistou a Babilônia em 539 a.C. Ali se proclamava a liberdade de religião, assim como a abolição da escravidão. Já na Idade Média, o cristianismo defendeu a igualdade entre todos os homens e o direito à sua dignidade. Foi desenvolvida também a teoria de direito natural, onde a pessoa é amparada por um julgamento justo. Destaque também para a Carta Magna da Inglaterra, de 1215, imposta pelos barões do norte ao rei João Sem Terra. Nela, havia limitação ao poder do monarca, só que garantia muitos direitos fundamentais ao cidadão inglês. E embora a tenha assinado, o rei não honrou sua palavra e deixou de cumpri-la. Em 1679, a burguesia saiu vitoriosa na Revolução Inglesa, posto que impôs a lei do habeas corpus. Isso limitava o poder da coroa sobre os súditos, impedindo que pessoas permanecessem injustamente presas. Em 1689, o Parlamento da Grã-Bretanha impôs ao rei Guilherme III uma Carta de Direitos.
também chamada de Declaração de Direitos. Continha cláusulas pétreas que eram inalteráveis. Na Declaração Americana da Independência, em 1776, foi definido o direito natural da pessoa humana. Era algo que impunha limite ao poder do Estado. Os direitos humanos, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, foram definidas como sendo uma garantia fundamental e universal que visa proteger os indivíduos e grupos sociais contra as diversas ações ou omissões daqueles que atentam contra a dignidade da pessoa humana. Normas internacionais de direitos humanos. O DIDH é um conjunto de normas internacionais, convencionais ou consuetudinárias que estipulam acerca do comportamento e os benefícios que as pessoas ou grupo de pessoas podem esperar ou exigir do governo. Os direitos humanos são direitos inerentes de todas as pessoas por sua condição de seres humanos. Muitos princípios e diretrizes do índole não convencional, direito programático, interagem também o conjunto de normas internacionais dos direitos humanos. As principais fontes convencionais do DIDH são os Pactos Internacionais de Direitos Civis e Políticos e o de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, as convenções relativas ao genocídio, à discriminação racial, discriminação contra mulheres, tortura, os direitos das crianças. Os principais instrumentos regionais são a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos e a Carta Africana sobre os Direitos Humanos e os Povos. É fundamental lembrar que após a Segunda Guerra Mundial, os povos em todos os continentes não deixaram em momento algum de recorrer ao conflito armado como resposta para suas disputas, e com a violência que as armas vinham proporcionando, a discussão de direitos humanitários que abordasse a proteção humanitária em caso de guerra, além da questão do emprego da violência em conflitos armados, entre outras discussões similares, levaram a uma inevitável construção de um repertório jurídico de cunho humanitário que tivesse alcance internacional. Fazia-se necessário, na visão dos juristas, impor limites à liberdade e à autonomia dos estados conflitantes, garantindo com isso um processo maior da matéria de direitos humanos em escala mundial. Mesmo assim, não bastaram as atrocidades constadas ao fim do conflito mundial para consolidar o direito internacional dos direitos humanos. Sua importância na agenda internacional vem com o advento da Carta das Nações Unidas, em 1945, bem como a promulgação de Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, consolidando realmente a importância do assunto no meio jurídico internacional. Assim, após o pioneirismo pré-guerra, o direito internacional dos direitos humanos progrediu a olhos vistos, sendo matéria de relevância, presente em estudos de juristas renomados, e passando a ter um respeitoso corpus juris, integrando principalmente por Cartas das Nações Unidas, ou ainda Carta da ONU, ou Carta de São Francisco, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, além de diversas convenções, tratados internacionais. A finalidade de direitos internacionais dos direitos humanos, DIDH, é proteger a vida, a saúde e a dignidade das pessoas. Diante disto, vejamos o que o pensamento kantiano revela sobre o tema. Não há como deixar de evidenciar a importância da contribuição da filosofia do iluminismo, designadamente o pensamento de Immanuel Kant, para a formulação e reconhecimento dos direitos fundamentais da pessoa humana. Assim, a filosofia crítica de Kant representou um significante marco divisor no pensamento filosófico moderno, constituindo, igualmente, uma verdadeira revolução na investigação filosófica e na possibilidade de fixação dos fundamentos e limites da razão. Para Kant, a ação moralmente boa é justamente aquela praticada pelo reconhecimento do dever moral. Assim, determinada ação é praticada tendo em vista que é descrita e inserida num conjunto de regras de conduta. O filósofo traz, então,
um conceito de valores morais que revelam e sustentam inquestionavelmente os direitos fundamentais. Em sua obra, Crítica da Razão Pura, o filósofo apresenta estes princípios de ética como um imperativo categórico. Uma das questões mais importantes diante do cenário político, econômico e cultural moderno reside no fato de que os direitos humanos só são efetivamente reivindicados quando são amplamente desrespeitados. Tal fato ocorre diante da perplexidade de todos na medida em que seriam, em tese, universais.